sido contrariada pelas normas legais em exame, porque a permissão do uso de células-tronco embrionárias, mesmo que inviáveis e congeladas há mais de 3 anos, segundo os marcos definidos na lei, agrediria o direito à vida digna, pois nelas vida se contém. Há que se cuidar de sempre e sempre respeitar e resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nem se cogita do contrário em qualquer situação. Mas há que se compreender este princípio para o fim de se esclarecer se estaria ele sendo agravado na espécie em pauta e como aplicá-lo em face das múltiplas possibilidades abertas, por exemplo, pela liberdade humana, que com as suas pesquisas científicas podem conduzir à melhoria de sua condição, o que é uma forma de dignificação da vida. Que todos os homens têm garantia à vida digna não se discute, até porque está expresso no artigo 1º, inciso 3, e eu estou elencando e vou deixar de ler todos os documentos internacionais de que é signatário o Brasil, apenas registrando que na Constituição brasileira, no que se refere a este tema, a Constituição garante a vida digna não apenas a todos os homens, mas a todos os que traduzam a expressão do humano. Por isso ela deixa em aberta a questão do momento em que se passa a titularizar os direitos fundamentais. Enquanto, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que os homens nascem livres e iguais em direitos, na Constituição brasileira essa questão fica em aberto. Pode-se, portanto, afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais e até aqueles que não são pessoas. O que é solucionado pelo texto constitucional brasileiro, com o termo todos, com o qual se inicia a redação do artigo 5º da Lei Fundamental da República, no sentido da extensão ou da compreensão de todos os membros da família humana, não é bastante a resolver a questão posta na presente ação. Persiste a discussão de seus termos quanto ao momento a partir do qual cada pessoa humana titulariza o direito, vale dizer, se tem essa condição humana apenas a partir do nascimento ou se tem esse estatuto antes mesmo deste fato. Ao legislador infraconstitucional conferiu-se a competência para estabelecer o cuidado com as pesquisas, incluídas aquelas que decorressem da remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Como disse antes, entre essas se incluem os embriões, como matrizes de que poderá decorrer a vida, mas que para essa não segue pela sua não implantação no útero de uma mulher, no caso de células-tronco embrionárias, inviáveis ou congeladas pelo período antes assinalado. Para garantir a existência digna, o direito constitucional assegura os direitos que a liberdade humana constrói para a dignificação permanente das condições do viver. E é aí que as pesquisas científicas possibilitam não apenas o exercício da liberdade, mas o sentido da libertação que as descobertas e criações podem trazer para todos os homens. A utilização de células-tronco embrionárias para pesquisa e, após o seu resultado consolidado, o seu aproveitamento em tratamentos voltados à recuperação da saúde, não agridem a dignidade humana constitucionalmente assegurado, antes valoriza. O grão tem de morrer para germinar. Se a célula-tronco embrionária, nas condições previstas nas normas agora analisadas, não vierem a ser implantadas no útero de uma mulher, elas serão descartadas conforme amplamente divulgado. Dito de forma objetiva, direta e certamente muito mais dura, dir-se-ia que o seu destino seria o lixo, um lixo humano. Estaríamos não apenas criando um lixo genético, como que é igualmente gravíssimo, estaria negando àqueles embriões a possibilidade de se lhes garantir, hoje, pela pesquisa, o aproveitamento para a dignidade da vida. A sua utilização é uma forma de saber para a vida, transcendendo-se o apenas saber da vida, que com outros objetos se alcança. Aqui é conhecer para ser. Essa é a natureza da pesquisa científica com células-tronco embrionárias, que não afronta, mas busca diversamente ampliar as possibilidades de dignificação de todas as vidas. Eu escrevi em outra ocasião que a justiça somente é passível de concretizar-se, tornar-se dia a dia de cada pessoa, se a dignidade for atendida em sua plenitude em relação à humanidade. Afinal,
toda forma de aviltamento ou de degradação do ser humano, incluídas aquelas que decorrem de dados da natureza doente, faz-se injusta quanto à aspiração humana de viver bem e tentar ser feliz. E toda injustiça é indigna e, sendo assim, desumana. A dignidade é mais um dado jurídico que uma construção acabada do direito, porque se firma e se afirma no sentimento de justiça que domina o pensamento e a busca de cada povo e de cada pessoa para realizar as suas vocações e as suas necessidades. A dignidade distingue-se de outros elementos conceituais de que se compõe o direito, até porque este traz em si a ideia de relação e toda relação impõe o sentido do partilhamento, da conjugação e da limitação. Diversamente disso, contudo, a dignidade que não é partilhada ou compartilhada em seu conceito e em sua experimentação, impede que o olhar do homem sobre si mesmo, no trato que a si confere e no cuidado que ao outro despende. Dignidade mostra-se numa postura da vida e numa compostura na convivência. Por isso, a referência comum hoje à dignidade na morte, lembrada inclusive pelo eminente ministro Menezes de Direito hoje, no processo que a ela conduz e no procedimento que se adota perante o sofrimento que pode precedê-la, é que faz com que olhemos para o que seja a vida justa ou injusta, quando de tal ou qual forma alguém sujeito a experiências que não são consideradas compatíveis com o que suporta o homem, impede-o de viver a sua dignidade. Estou citando Kant, para quem a dignidade não tem valoração, pois valor absoluto, pela sua condição, sobrepõe a mensuração, não se dá a ser meio, porque não é substituível, dispondo de uma qualidade intrínseca que o faz sobrepor-se a qualquer medida ou critério de fixação de preço. Preço, dizia Kant, é possível ao que é meio, porque ele é exterior e relaciona-se com a forma do que é apressado. A dignidade é impossível de ser avaliada, medida e apressada, porque é fim e contém-se no interior do elemento sobre o qual se expressa. Relaciona-se a dignidade como a essência do que é considerado, por isso não se oferece a medida convertida ou configurada como preço. Na espécie em apreço, a célula tronco embrionária põe-se na legislação examinada como uma dignidade, não havendo como lhe atribuir um preço, ao contrário. A busca tão apaixonada pelos pesquisadores pela manutenção de liberdade de pesquisa com ela é exatamente por ser cada uma delas insubstituível e, por isso, na compreensão da dignidade que lhe é dado conferir e realizar, põe-se ao cuidado do cientista para realizar o único fim até agora para ela vislumbrada, não implantável no útero, como se terá tornado. Até porque, se assim não fosse, não seria ela aproveitável para os fins previstos na lei. A humanidade mesma tem uma dignidade que se contém na ética da espécie. Essa singularidade fundamental e insubstituível é insta a condição do ser humano, qualifica nessa categoria e o põe acima de qualquer indagação. Como as práticas contemporâneas demonstram que o ser humano, e não apenas o ser dotado de personalidade, a dizer, não apenas a pessoa humana, poderia ser objeto de ilegítimo comércio ou de interesse do mercado, coube ao direito impedir que isso pudesse ser factível e exercitável pela negociação de embriões, pelo aluguel de úteros para fecundações tendentes a não se completarem gestações, mas apenas para fornecer material humano, tecidos, órgãos ou substâncias serventes a pesquisas e estudos, muitas vezes levados a cabo para cumprir interesses de lucro de empresas específicas. Mas é atenta a tudo isso que a legislação brasileira, em especial a de que aqui se cuida, estabelece a necessidade de controle e fiscalização das pesquisas e dos procedimentos efetivados com células-tronco adultas ou embrionárias por órgãos e instituições responsáveis pela avaliação do cumprimento dos princípios éticos. É bem certo que o dispositivo legal em foco não deixa suficientemente claro e afirmado o rigor do controle determinado naquelas normas para a constituição e o desempenho das atividades desses comitês de ética e pesquisa. Porém, não cabe aqui uma declaração de inconstitucionalidade neste ponto. Talvez se pudesse até afirmar
uma declaração de déficit de constitucionalidade, pois o atendimento do disposto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, que outorga ao poder público o dever de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genética, reclama maior severidade no regramento das normas de controle das instituições de pesquisa e dos serviços de saúde que as realizam. Mas essa competência é conferida ao Congresso Nacional, no qual, também, como já chamou a atenção hoje pela manhã o eminente ministro Menezes Direito, há projetos de lei, estou citando aquele apresentado especificamente quanto ao controle dessas atividades pelo deputado José Aristodemo Pinotti, que busca estabelecer maior rigor legislativo na matéria. Naquele projeto se definem condições para habilitação das instituições especificamente voltadas às pesquisas mencionadas no caput do artigo 5º da Lei 11.105 e da autorização especial a ser concedida pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. A aprovação daquele ou de qualquer outro projeto nestes termos, que restrinja e torne mais seguros os mecanismos de controle de ética nas pesquisas e nos tratamentos com células-tronco, obviamente suprirão aquele déficit de constitucionalidade e tornarão mais seguros os direitos constitucionalmente afirmados. Estes dados encarecem o resguardo pretendido quanto à observância dos princípios da responsabilidade ética que há de marcar tais pesquisas e futuramente as terapias que vierem a poder ser adotadas em benefício dos pacientes. Atente-se aqui não apenas o que se contém na Constituição brasileira, mas também ao quanto determinado em normas internacionalmente fixados, estou citando como exemplo os artigos 10 e 11 da Declaração dos Direitos sobre o Genoma Humano e dos Direitos Humanos da Unesco, que exatamente estabelecem esse tipo de fiscalização necessária. Como acentuei antes, a Lei 11.105 cuidou de estabelecer limites e condições às pesquisas que impedem a desobediência de tais princípios, de modo a deixar a salvo de qualquer prática, conduta que pudesse ultrapassar ou afrontar os direitos fundamentais constitucionalmente tutelados. O direito à vida, expresso ou não nos termos fundamentais nos quais ele se articulava em tempos pretéritos, garantia a intangibilidade do existir, mas não da existência, mais que a garantia da vida em sua configuração ampla, especialmente em sua condicionante humana, plena, íntegra e intangível, que é dada exatamente pela dignidade. Aliás, o princípio da dignidade humana tornou-se, então, valor fundante do sistema no qual se alberga, como espinha dorsal da elaboração normativa, exatamente quanto aos direitos fundamentais do homem. E aquele princípio converteu-se, pois, no coração do patrimônio jurídico do sistema constitucional brasileiro. A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não retrata, por isso, apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados contemporâneos, traduz um novo momento do direito constitucional que tem a sua vertente no valor supremo da pessoa humana, considerada em sua dignidade incontornável, inquestionável e impositivo, que é uma nova concepção de Constituição, pois a partir do acolhimento daquele valor tornado princípio em seu sistema de normas fundamentais, mudou toda a configuração do modelo jurídico constitucional, que passou a ter, então, como paradigma, não preceitos, mas um verdadeiro figurino normativo de direitos. No inciso 3 do artigo 1º da Constituição brasileira, o princípio da dignidade da pessoa humana é tido como base da estrutura da República Federativa do Brasil. Mas, mais que a pessoa humana, os sistemas constitucionais e as declarações internacionais de direitos humanos nas últimas décadas passaram a considerar a dignidade da espécie humana como princípio. Quer dizer, o conteúdo daquele princípio estendeu-se para além do indivíduo e a intangibilidade e indisponibilidade da vida passaram a considerar cada um e todos, como antes realçado. Daí que, relativamente às pesquisas e aos procedimentos médicos da embriologia ou dos tratamentos de doentes deles dependentes, a ética e o direito passaram a considerar o princípio da dignidade humana de cada um dos diretamente interessados e do enlaçamento a todos os outros que convivem na mesma aventura humana como um dado da realidade para que se cumpra para todos da espécie humana os direitos fundamentais.
A espécie humana é agora constitucionalmente tomada em sua integralidade, pelo que alguns direitos fundamentais são considerados em sua potencialidade, quer dizer, em relação aos efeitos que poderão gerar, não apenas para os que agora estão vivendo, mas também para as gerações futuras. E, neste caso, estou citando documentos internacionais assinados também pelo Brasil. E se a espécie humana, que tem que ser respeitada em sua dignidade, manifestada em cada um e em todos os homens, a condição digna de ser membro desta espécie toca todos e cada qual dos que a compõem. Por isso, as constituições mais recentes mencionam a humanidade como o ponto que se busca atingir no respeito a todos esses direitos. Significa que o princípio constitucional da dignidade humana estende-se para além da pessoa, considerando todos os seres humanos, todos os que compõem a espécie humana, todos os que vierem a compô-la, dotando-se de humanidade, ainda quando o direito sequer reconheça ou reconheça precariamente, como na fórmula da Convenção Nacional de Ética Francesa da pessoa humana em potencial, a personalidade. É o que se dá com o embrião e com o morto, que não tem as condições necessárias para titularizar a personalidade em direito, mas que compõem a humanidade e são protegidos pelo direito pela sua situação de representação da humanidade. Daí a adoção pelos sistemas jurídicos contemporâneos, a incluído o brasileiro, do princípio da solidariedade entre gerações, o que impõe a uma geração que ela se comprometa e atua com quem vier depois. A expressão constitucional da dignidade da espécie humana é o realce mais óbvio e denso daquele princípio que se faz mais amplo do que a vida humana digna. Daí porque algumas constituições, como a brasileira, referem-se à existência digna, chegando a ser observado antes que haja a vida livre dotada de autonomia e depois que a vida já se fez passar, mas que pode permanecer como substrato jurídico para a tutela por meio de utilização de órgãos que vivem outros, e até mesmo quando o cérebro para e o coração persiste em suas batidas. Daí também porque o saber científico, que somente poderá atingir resultados concretos em benefício da espécie humana se persistir em sua labuta de maneira livre e responsável, compõe um complexo de dados que tornam efetiva a dignificação do viver e, portanto, a sua garantia de continuidade não agride, tal como posto nas normas em foco, antes permite que se venha a realizar o princípio constitucional de uma maneira mais densa e ampla. Intangível e inviolável, a dignidade humana não permite desconhecer o que a liberdade pode possibilitar em termos de dignificação do homem. E por isso mesmo é que também em ocasião anterior salientei que, como o direito não pode deixar de considerar o direito à vida digna como direito fundamental excelente, aquele que se sobrepõe axiologicamente a qualquer outro e que informa o sistema constitucional e infraconstitucional de forma determinante em toda a sua extensão, não se há de desconsiderar a bioética para o cuidado normativo dos novos realces a serem dados aos princípios que estão na base da concretização daquele direito, a saber, o da liberdade, o da igualdade e o da responsabilidade. As questões biomédicas tangenciam, assim, diretamente o princípio da dignidade humana, porque consideram o homem em seu físico e em sua psique, pelo que a proteção dos direitos humanos há de lhe conformar a quadratura normativa. Bioética e biodireito têm o seu fundamento na Constituição. É a constitucionalização do direito à vida e a ênfase no princípio matricial e substantivo da dignidade humana que asseguram o fundamento da intangibilidade, da sacralidade, da inviolabilidade e da responsabilidade da vida do ser humano. E é esse fundamento que haverá de ser considerado pelas normas, decisões jurisprudenciais e práticas de qualquer natureza, inclusive as biomédicas particulares que atinem a vida humana. A utilização das células-tronco embrionárias não aproveitadas no procedimento de implantação, travada assim para a sua potencial transformação em vida futura de alguém, poderá ter o destino da indignidade, que é a sua remessa ao lixo. E o mais nobre e mais grave, lixo de substância humana. O seu aproveitamento, guardado respeito às condições afirmadas na legislação enfocada, permite a dignificação da célula-tronco embrionária, que então não será descartada, antes será transformada em matéria dada à vida, se bem que não ao viver. Reafirme-se que a liberdade, princípio constitucional por excelência, inerente à vida digna, não é um gesto ou um momento, mas um processo,
A biomedicina há de se comprometer mais do que com a liberdade, com a libertação do ser humano. Sem a possibilidade de pesquisar e de transformar para melhorar o homem em suas condições de fragilidade e de dor, o homem seria um ser dado à escravidão de sua própria prisão física, psíquica e mental.